Olá, gente. Meu nome é Charles, sou aqui professor de manutenção e redes. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como fazer uma manutenção preventiva ou até mesmo como fazer uma manutenção no seu computador. Primeira das coisas que a gente tem que começar a pensar quando a gente pensa em montar um computador. Quais são as peças que eu tenho que ter em mãos para começar a montar o meu primeiro computador? Primeiramente, uma placa-mãe. Segundo, pentes de memória. Terceiro, um processador. Quarto, um cooler. Quinto, um disco rígido ou um HD. Um leitor de gravador. Pode ser um gravador de DVD, um gravador de Blu-ray, dependendo da sua necessidade. Uma placa de vídeo PCI, se assim for o caso que você utilize. Uma fonte de energia e um gabinete. Todas essas informações são precisas para que você monte seu primeiro computador. Para isso você tem que ter um kit de chaves dentro dele, como por exemplo, uma chave Phillips, uma chave de fenda, um alicate. Existem kits que são vendidos prontos na internet para esse tipo de manutenção. Por exemplo, você trocar peças, existem pinças específicas para isso. São pequenas pinças que você usa para tirar parafusos, colocar parafusos. Por quê? Quando você vai fazer uma manutenção no computador, imagina só você tirar um parafuso e não saber onde colocou aquele parafuso. Ou então, você não ter ideia para que serve aquele parafuso. E aí aquele parafuso fica solto lá dentro. Isso pode dar um grande problema lá na frente. Por quê? Com um parafuso solto dentro do seu sistema, ou dentro do seu gabinete, pode acontecer de acabar mexendo e pode acabar queimando vários componentes dentro do seu computador. Isso faz com que eles tenham uma grande sensibilidade. Então tem que tomar muito cuidado quando você for montar o seu computador. Uma das coisas, primeiramente, que você tem que tomar bastante cuidado é com o tipo de corrente que você trabalha no seu dia a dia, que é os correntes de energia. Existem dois tipos de correntes de energia que é utilizadas. Primeira delas, corrente de energia alternada. O que são as correntes de energia alternada? São correntes que elas não alteram, que elas alteram, desculpa. O que são essas correntes de energia? Primeiro é a corrente de energia alternada. Essa corrente de energia alternada, elas funcionam da seguinte forma. Elas mudam de acordo com a quantidade de fios, a quantidade de informações que são passadas dentro dela. Hoje, nas casas, são usadas energias alternadas com 110 ou 220. A maioria das casas, elas são utilizadas com 110. Porém, há lugares onde é mais fácil e as pessoas utilizam o 220. Essa energia alternada, ela já vem da fábrica desta forma. E quando chega no computador, isso é transformado de energia alternada para energia contínua. O que são essas energias contínuas? São energias que não mudam. Dentro do seu computador, o seu computador vai fazer algumas mudanças de energia. Por exemplo, ele vai transformar o 110 em 5, 10, 15 ou 12 volts. E até mesmo o nulo, que é o zero. Isso vai depender muito do que você precisa. Por isso que, você simplesmente abrir o seu computador e botar a mão lá dentro com ele ligado, você vai tomar um choque? Provavelmente não. Porém, você vai queimar as suas placas. Por quê? O seu corpo, ele tem um tipo de energia chamada energia estática. A energia estática do nosso corpo, muitas pessoas não conhecem esse tipo de energia. Esse tipo de energia funciona da seguinte forma. Eu posso trabalhar com ela e eu posso acabar gerando, meu corpo gera energia automaticamente. Quando, por exemplo, você esfrega a mão no cabelo, quando você usa uma roupa de poliéster, isso gera uma energia no seu corpo. Essa energia que gera no seu corpo é chamada de energia estática. Essa energia estática, muito conhecida também, quando você era criança e você fazia experiências de esfregar o balão no cabelo para poder, então, energizar ele.
Isso você pode descarregar no seu próprio computador. Se você descarrega isso no seu próprio computador, imagine o estrago que você vai fazer lá dentro. Então, ou seja, existem outras ferramentas que você pode utilizar para não gerar esse tipo de energia. Uma delas é chamada de pulseira antiestática. Essa pulseira antiestática, você coloca ela no braço, ela tem um pequeno fio que vai até um ponto de aterramento. Esse ponto de aterramento descarrega toda a energia que você tem no seu corpo para o chão. E aí você começa a não ter mais problemas de... Você descarregar energia no seu computador e assim por diante. Hoje, grandes empresas utilizam como energia, para descarregar energia, botas. Essas botas descarregam energias direto no solo. Porém, isso são feitos somente para grandes empresas. As pequenas empresas ainda hoje não têm acesso a esse grande porte. Uma pelo custo alto e outra pela necessidade de não ser tão grande. Muitos técnicos acham que não há necessidade de usar essa pulseira. Porém, é muito importante que vocês utilizem. Quando você tem uma segurança de que você não vai causar nenhum dano às suas placas, ou que provavelmente você pode segurá-la, que você não vai estar descarregando energia nelas, que você não vai estar fazendo nenhum mal, ou que você não está estragando a sua placa, é uma ótima coisa que acontece. Porque qualquer coisa que você encostar nela, que descarregar energia, você vai queimar a sua placa. E normalmente essas placas são caras. Então você tem que tomar bastante cuidado no manuseio delas, como você usa, como você troca. Use sempre essa pulseira antiestática para qualquer trabalho que você fizer. Esses trabalhos são muito importantes, para que assim vocês possam ter um bom trabalho e assim vocês não tenham problemas lá na frente de ter um cliente seu reclamando ou ter alguém que você trabalhe, que reclame do seu serviço. Isso é importantíssimo para que as pessoas possam ter confiança em você, que você assim possa ter um bom serviço. Outra coisa bem importante são as ferramentas de mesa. Uma delas é chamada de estação de retrabalho, estação de solda ou até mesmo uma fonte de bancada. O que é estação de solda? Você tem um ferro de solda em casa? Ok, é muito importante. Porém, você vai simplesmente ter um tipo de temperatura fixo. Você não consegue controlar a temperatura que está o seu ferro de solda. Isso pode danificar a sua placa. Quando eu tenho uma estação de retrabalho, eu consigo trabalhar com a temperatura do meu ferro de solda e juntamente com ele tem uma coisa que a gente chama de soprador. Ele tem um sopro bem forte de ar quente que funciona para você tirar peças mais complicadas, como por exemplo peças que são chamadas de BGA. São pequenas soldas que você pode tirar através de um soprador. A fonte de mesa que você pode utilizar é o serviço que ele vai gerar 5, 10, 12 e 15 volts e o nulo. Com isso você pode mudar o quanto você quer de energia para acessar e testar se a sua própria fonte está funcionando corretamente, se ela está passando a velocidade correta do seu processador para suas informações. Junto deles, eu tenho algumas coisas chamadas extensores. O que são os extensores? São pequenos parafusos que eu coloco debaixo, que a gente coloca debaixo da placa para que ela não tenha contato com a chapa de metal do seu gabinete. Essa chapa de metal que existe dentro do seu gabinete pode dar curto-circuito na sua placa-mãe. Então pode dar um grande problema você fazer a manutenção, não colocar os extensores e a sua placa acabar tendo um sério problema. E os parafusos que são utilizados para você apertar a sua placa, para você ter uma maior segurança na hora do manuseio da placa-mãe, para você fixá-la no gabinete, tudo isso é preciso ter muito cuidado. Porque esses parafusos, normalmente, eles têm uma liga. Essa liga, ela é uma liga especial que ela não conduz energia. Quanto menos energia você conseguir conduzir para a sua placa-mãe, para o seu computador, muito melhor. Porque a condução de energia que você faz para eles pode danificar todo o seu sistema, todo o seu trabalho. Tudo isso acontece, por quê? Porque a gente gera energia. Tá? A gente viu na aula de hoje que nosso computador gera energia. Quais são os tipos de energia?
as estações de retrabalho, como que funciona uma manutenção preventiva, o que eu preciso ter de cuidado com as minhas placas para mim não queimar a minha placa, ou até mesmo o que eu preciso fazer para ter mais cuidado com essa placa. Pessoal, espero que tenham gostado das aulas. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Não esqueçam de fazer as atividades. Bons estudos, até a próxima aula!